Olá pessoal, nós estamos aqui com o nosso programa Agregando Valores, voltando aí com força total, e esse é o primeiro programa com entrevista. Nós temos aqui hoje Leandro, nosso Leandro de Jesus Martins, que a gente trouxe para trocar uma ideia bem legal a respeito daquilo que conecta uma pessoa à fé. E Leandro é um cara que viveu aí no mundo evangélico, na igreja protestante durante tanto tempo, durante tantos anos. E agora a gente conheceu esse cara aqui através do Denner. A gente falou, vamos levar esse cara lá. A gente ouviu, a gente conversou. Eu falei, esse cara tem que estar no Agregando. E a gente trouxe ele aqui. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante esse bate-papo aqui, esse tempo para falar sobre o que nos conecta à fé. E nada melhor do que alguém que viveu intensamente a fé protestante, né, com outros que nós estamos vivendo isso também como pastores, etc. Enfim, vai ser bem legal esse programa. Você já pode se inscrever no canal, compartilha com alguém, manda isso aqui para alguém que vai interessar com certeza a várias pessoas que você conhece. Beleza? Conosco aqui, nosso fiel companheiro de sempre, pastor Denner, faz a sua apresentação e depois a gente vai passar aqui para o nosso querido irmão Leandro. É um prazer estar aqui mais uma vez, no Agregando Valores. E também na presença do Leandro, né, Leandro? A gente se conhece aí um pouco. O cara tem Jesus até no nome. Tem Jesus até no nome, pastor. Esse é crente de verdade. Vamos descobrir isso hoje. Hoje ele vai contar um pouco da história e a gente vai entrevistá-lo e fazer algumas outras perguntas em relação também à fé, né? Porque a ideia nossa do tema hoje, o que te liga à fé, né? E o Leandro, eu conheci o Leandro através de um amigo em particular, né? Vou citar o nome dele aqui, o Kevin, né? O Kevin deve estar assistindo o programa essa hora, Keverson. Né? Keverson, né? O Kevinho, né? Isso. O Kevin deve estar assistindo o programa essa hora, o pessoal lá do grupo também. E aí nós tivemos uma conversa lá, eu falei, cara, a gente vai começar com um podcast lá na igreja novamente. E aí disseram, pô, leva o Leandro, cara. Então o cara já veio a indicação já, indicação. O Kevin já falou, leva o Leandro. E aí quando eu conheci pessoalmente o Leandro, eu falei, não, cara, você tem que conhecer o meu pastor. Pra gente poder começar a bater um papo e trazer você pro programa, que eu tenho certeza, né, como diz o nome do programa, vai agregar muito, né? Então é um prazer estar presente aqui mais uma vez o meu pastor e também junto aqui com o Leandro. Legal. E aí, Leandro, conta um pouquinho sobre você aí, para o pessoal conhecer. Desenrola aí quem é o Leandro. Bom, primeiramente é um prazer imenso, né, estar diante de pessoas tão ilustres. Pessoas que têm um conhecimento do Evangelho, do estudo da palavra, da aplicação prática dos ensinos bíblicos, que tem essa preocupação em passar e transmitir uma verdade que liberta, que tira as pessoas da escravidão, do jugo desigual. Tá falando de você, velho. E uma pesquisa rápida, qualquer pessoa pode pesquisar hoje. No Brasil tem cerca de 38 mil denominações evangélicas protestantes. Isso é um pouco preocupante, no meu ponto de vista. Né? E as pessoas que estão aí fora, que ouvem falar de Jesus, infelizmente nós temos uma mídia que só dá ênfase para o mal, né? Se você ligar a televisão, seja em qual canal for, desses livres abertos, é violência o tempo todo, é criminalidade o tempo todo. E tem algumas igrejas que usam canais de televisão, porém as pessoas que... É o testemunho que eu recebo das pessoas que não são crentes. Elas dizem assim, eu nunca vou ser crente, eu espero nunca ser crente, porque chega a ser um escândalo que elas veem. Né? Pelas coisas que elas veem na mídia. Isso que elas veem na mídia, é o que está mais exposto, né? Ninguém vai publicar assim, tem até novelas hoje em dia. Isso, na cidade de Taboão da Serra, moradores se reuniram para pintar o muro da escola. Isso não vai ser publicado. Mas vai ser publicado violência. Então, assim, parece que o homem parece, como diz a palavra de Deus, né? Amou mais as trevas do que a luz. E parece que esse estigma de sempre procurar o lado ruim das coisas é o que tem sido priorizado na nossa comunidade, né? Né? Um abismo chama outro abismo, um glória chama outro glória, conforme diz a palavra de Deus. Acho que a gente tendo esse papo aqui sobre conversações da palavra vai ser muito esclarecedor para todos que têm desejo e interesse nesse assunto. Legal. Quanto tempo você ficou ali na igreja, numa igreja evangélica, numa denominação protestante? Como que era essa igreja? Sem falar, obviamente, a denominação em si, mas sim. dá uma pincelada pra gente aí, pro nosso público. Interessante, eu falei até com o pastor Denner, né, no particular, que tão interessante quanto ao período que eu fui para a igreja foi o que me motivou a ir para a igreja. Eu acho que é muito relevante porque, assim, eu não fui para a igreja para ser salvo, eu não fui para a igreja para buscar Jesus. Primeiro, que você está lá fora, você não tem noção do que é o evangelho. As pessoas não conhecem o evangelho, o poder que liberta, não conhecem. E eu fui para a igreja por um interesse particular meu, jovem, tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? Acredito que a maioria dos jovens da minha idade tinha o mesmo sonho.
E na época onde tinha muita rivalidade, eu sou da década de 80, né? Quando eu tinha meus 15, 16 anos, a rivalidade ali, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, e o Marcelinho Carioca mostrando ali Jesus, todas as entrevistas, a quem você oferece essa vitória? A Jesus. Eu falei, cara, esse Jesus é um empresário bom, né? Eu falei, empresário bom. E eu não tinha empresário, eu falei, pô, esse cara pode me ajudar. Não, sério. E eu tô sendo bem sincero aqui. E foi quando eu comecei a procurar, eu fui ali no Evangelho X, no Evangelho Y, desde a Igreja Católica, Igreja Protestante, eu comecei a procurar algo que eu me identificasse. Né? Eu tinha terminado o colegial, eu tinha 16 para 17 anos, e as minhas noites ficaram meio vazias, né? Foi quando eu procurei a começar a ir nas igrejas e tal. Foi quando eu me identifiquei com uma dessas denominações evangélicas, e quando eu lembro que a primeira vez que eu ouvi as parábolas de Jesus, o reino de Deus, né, o reino dos céus, é semelhante a um colecionador de pérolas preciosas. E quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele troca todas pelo gozo daquela pedra, ele vende tudo o que ele tem para comprar aquela pedra. E nessa mesma linhagem falava da parábola do tesouro escondido, né? O reino de Deus é como um tesouro escondido no campo, e que um homem encontra aquele tesouro. Então, pelo gozo, pela alegria daquilo, ele vende tudo o que ele tem, todas as suas propriedades, ele compra aquele campo, porque ele sabe que ali tem um tesouro. Quando aquilo entrou para mim como, uma luva, encaixou como uma luva, eu falei, cara, aqui é meu lugar. Então, eu me encantei com essas palavras no sentido de que eu falei, cara, isso é libertador. É isso que eu estou procurando. E fui seguindo a minha caminhada. Quando eu tinha 18 anos, faltando pouco tempo para 18 anos, foi quando eu me batizei. Eu comecei a frequentar a igreja. Eu fiquei 1 ano e meio frequentando a igreja. E assim, era de segunda a segunda. Eu não perdia um culto, eu não perdia um dia. Foi intenso, né? Sempre à noite. Sempre à noite, foi intenso. Eu ia todos os dias para a igreja, ia em bairros diferentes, que não tinha todo dia no mesmo lugar, mas eu sempre fui. Foi onde eu comecei a despertar para o evangelho, né? Despertar não, né? A palavra vai te moldando, né? É isso. Eu comecei dessa forma. E como que era esse lugar que você frequentava, essa igreja, essa denominação? Porque tem pessoas que chamam de igreja, outros chamam de denominação, certo. Outros vão chamar é uma igreja protestante mesmo, hoje vão chamar de casa de Deus, casa de oração. Tem vários nomes que as pessoas dão. Esse lugar onde você frequentava, você começou aí 17 para 18 anos, quando você foi batizado, na verdade, né? Isso. Nessa busca por Jesus. Essa igreja tinha muitos dogmas? Então, né? Primeiro, acho interessante para quem vai assistir o vídeo, quem tem esse interesse, conforme eu falei no início, entender o que é um dogma, né? Ok. Você tem aí, por exemplo, a Trindade é um dogma, né? Onde Jesus é uma das 3 pessoas divinas da Trindade. Então a Trindade é um dogma. Só que essa pessoa divina não ficou lá no céu e deixou a gente aqui. É o Deus que encarna. Então a encarnação de Jesus é um outro dogma. Correto? Sim. Me corrija se eu estiver equivocado aqui. É uma crença. Ele ressuscitou. A encarnação, a vinda dele já é um dogma. Ele veio em carne. Porque a gente tem que dar uma separadinha, porque algumas pessoas vão falar sobre Jesus sendo reencarnado, né? Não. É encarnação. Não é essa a ideia. Né? Então, ele ressuscitou. Há uma ressurreição. Sim. Da parte dele, né? Então é isso que você está falando de dogma. Para fundamentar, para ficar mais simples, para o pessoal entender, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, no capítulo 1, fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Acho que no versículo 10, ali mais ou menos, fala assim, que Jesus, ele é o criador do mundo, certo? Ele é uma das pessoas da Trindade. Então ele vem, ele se manifesta, ele vestiu um corpo. Ele habitou num corpo igual nós. Então, também seria um dogma. Eu estou falando de dogmas, tá? Ok. A que eram morte, coisas que a igreja que você frequentava ensinava e mostrava. Um outro dogma também. Por que eu estou falando que dogma? Dogma é a parte central, né, das crenças que norteiam o cristianismo, certo? E quando ele ressuscita, ele morre, ele vem aqui, toma um corpo igual ao nosso e ele morre. E ele ressuscita, e Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a vossa pregação. Também é um dogma. Então, assim, quando você me fez a pergunta sobre a questão de como que era, acredito que o cristianismo, né, ele está norteado pelos dogmas. São os dogmas que norteiam a fé cristã. Esses que você citou são alguns de muitos, né? Alguns de muitos, isso. E quando você me perguntou quais eram os dogmas ou a doutrina da igreja em si... Se existiam esses dogmas, sim, você falou que sim. Sim.
Outros dogmas, como por exemplo a questão do batismo, a questão da Santa Ceia, são dogmas que para mim, a princípio, não fez nenhuma diferença no sentido de eu ser contrário àquele ponto de vista, até mesmo porque eu não tinha nenhum senso crítico em relação a nada disso. Então, para mim, foi muito natural. Não teve nenhuma rejeição em relação a isso. Mas de acordo com as igrejas mais tradicionais, batistas, metodistas, assembleia, congregação, adventista ou tantas outras assim, elas comungam nesses dogmas e muitas coisas. São dogmas comuns à fé cristã de modo geral, onde a maioria das denominações comungam dos mesmos dogmas. Então não tinha nada assim de extravagante. Basicamente, Jesus veio ao mundo, ressuscitou o terceiro dia, ressuscitou, morreu, perdoou o batismo, pecado, a ceia, o batismo, etc. tudo São isso coisas que a maioria das igrejas, principalmente as igrejas históricas, elas estão alinhadas nisso, né? Isso mesmo. Com a diferenciazinha na questão do batismo, de uma para outra, por aspersão, imersão, o que for, né? Isso aí. Com a diferenciazinha na questão escatológica, e que tempo que vem Jesus, tudo isso. São crenças, né? São coisas que unem as igrejas, né? Mas principalmente Jesus veio para salvar o pecador, morreu o terceiro dia e ressuscitou. Agora, uma outra pergunta para você, vai pensando na sua pergunta. Não, já está aqui na cabeça, mas já está alinhado aí. Esses dogmas, né, vamos pensar em dogmas. Houve algum tipo de descontentamento, mas eu penso que a gente falou dos dogmas, esses todos que você citou, para você, legal. Existiam outros que você não achou legal? Houve algum tipo de descontentamento em algum tipo de dogma dentro dessa denominação, desse lugar onde você frequentava? Então, conforme eu falei, no período que lá eu estive, dos meus 18 até os 31, 32 anos, não sei precisamente quanto tempo foi, mas foi por volta de 31, 32 anos, eu nunca tive senso crítico para questionar os dogmas. Isso para mim também não fazia quase diferença. 16 anos, né? Quase 16 anos. Quase 16 anos. E não fazia muita diferença para mim questionar os dogmas. Uma coisa que me incomodou a princípio, mesmo sendo esses dogmas, seja qual for o dogma, não era o dogma se o dogma era verdadeiro, se ele era crédulo, se era crível de acreditar naquilo ou não, isso para mim não fazia diferença. O que me incomodou foi no sentido de que a salvação se dá em detrimento de outros que não comungam com esses dogmas. Então, como a igreja fala assim, olha, nós temos esse dogma aqui da Santa Ceia. Quem toma a Santa Ceia tem parte no corpo de Cristo. E quem não toma não tem parte no corpo de Cristo. Aquilo já me incomodou. Eu falei, peraí, mas na minha concepção... Então, na verdade, era do jeito que era ensinado. Então, isso que você falou faz sentido. Dentro do seu conhecimento teológico, então eu entendi que você percebeu que muitas vezes o que era passado não é condizente com a Escritura. Ok, eu acho que... Isso, ok. Menos isso. Essa foi a primeira identificação. No começo eu falei assim, está muito estranho, né? E aí começou... Porque você estudava, porque você pesquisava, porque você corria atrás do conhecimento. Isso. Perfeito. Então, assim, e pessoas de outras denominações que eram batizadas em nome do mesmo Jesus, que tinham a mesma Bíblia, que criam no mesmo Deus, que eram batizadas por imersão, que comungavam da ceia, porém, na visão deles, essas pessoas que não participavam daquela ceia, daquela denominação, não faziam parte também do corpo de Cristo. Isso começou a ficar mais pesado do que eu imaginava. Eu falei, poxa, mas é assim mesmo? Havia uma exclusividade. Exclusivista a igreja, sim, né? no modelo. Né? Uma doutrina bem exclusivista. Isso em relação a esses dogmas, isso começou a me incomodar. Então, assim, quando você acredita num dogma, para mim não é problema. Você pode acreditar num dogma que você acreditar, eu não tenho nada contra esse dogma. Para mim não faz diferença se aquilo é crível ou não, se é real ou não, se foi transliterado, adulterado, se na hora de tradução do grego para o hebraico, não importa, nada, não importa isso. Para mim não importa. Okay. Mas o que me importa é eu usar isso, o meu dogma, em detrimento da sua salvação. Você não faz como eu faço, você não tem salvação. Expor isso em nome de Jesus, em nome de uma fé, eu achei isso muito agravante. Então, isso me despertou a buscar o conhecimento. Eu falei, não é bem assim que eu acredito, mas é uma coisa minha, pessoal, tá? Uma coisa minha. Entendi. Então você, mais ou menos, na época de Martinho Lutero, antes da Reforma, ali, período antes da Reforma, tinha ali vários dogmas, várias coisas que eram levantadas, inclusive pela Igreja Romana naquela época, que inclusive as indulgências, né?
Havia a questão do dinheiro. Comprar um lugarzinho no céu, em vias gerais, em resumo, era isso. Acho que foi a chave que virou. Você identificou isso? É isso que eu quero perguntar para você, se me permite. Você identificou algo parecido, algo semelhante a essas indulgências? Ou seja, para ganhar um lugarzinho no céu ou para ser chamado de fato de cristão, tem que seguir essa e essa regra, essa e essa doutrina? Foi mais ou menos isso que você identificou? Só pra gente... De modo geral, o meu ponto de vista hoje, dizendo pelo pouco que eu aprendi, eu vejo que, como Jesus disse, né, na época, vós invalidaste a palavra de Deus por causa das vossas tradições, né? Então, Jesus censurava o pessoal na época, os religiosos da época, e não seria diferente hoje. Não quero dizer com isso que existe da minha parte nenhum descontentamento no sentido da forma como eles cultuam, da forma como eles ministram, da forma como eles acreditam. E eu acredito que, apesar de eu achar aquilo uma ignorância, uma coisa que não tem relevância para o Evangelho, eu acho que, apesar disso, eles têm, para mim, eles têm a salvação no sentido de que, considerando que lá Deus não levará em consideração o tempo da sua ignorância, ou a misericórdia de Deus prevalece no juízo, ou coisa do tipo. Não estou dizendo com isso que eu saí, eu sou inteligente, quem permaneceu não é nada disso. Eu acho que, assim, a mim me incomodou esse tipo de colocação, né? Porque, assim, volto a repetir a mesma coisa. Em detrimento da salvação dos outros, eu sou salvo, mas você não, porque eu faço da forma certa e você faz da forma errada. E aí é a motivação de terem aí 30 e tantas mil denominações religiosas, porque um sempre não vai concordar em alguma coisa do outro, né? Compreendo. Então, você está dizendo aquilo que fez virar a chavinha para você na sua cabeça, praticamente foi que você começou a pesquisar. Ah, sim. A começar a ter um entendimento teológico daquilo que você ouvia, Sim. E relacionado àquilo que a Bíblia estava dizendo. Lá no início, lá você disse que quando você foi a procura, né, como a ideia do programa hoje é falar o que te liga à fé, aquilo que te ligou, vamos dizer assim, a fé, a ideia, a igreja, vamos colocar a igreja em primeiro lugar aqui, foi o esporte. Porque você estava procurando esse empresário, né? Esse Jesus Cristo aí. Foi pelo testemunho de Marcelo Carioca. Não é? Inicialmente. Aí você foi até esse local, essa igreja. Isso. Quando que na igreja você começou a entender, por exemplo, aquilo que estava me ligando de verdade à igreja? O que mudou a ideia? Que, em primeiro passo, você queria entender que algo na tua vida precisava te ligar ao esporte, correto? E aí depois, o que mudou quando você chegou nessa igreja e mudou em relação à fé? Você começou a pensar, não, peraí, não tem nada a ver com futebol, não é aqui que eu vou conseguir o meu empresário, nada disso. O que te fazia permanecer nesse local? Então, é uma pergunta de cunho muito particular, a minha resposta com certeza seria de cunho muito particular, mas assim, a ministração da palavra, nem sempre ela era fundamentada no estudo ou no conhecimento aprofundado das Escrituras. Geralmente eles pregavam uma palavra inspirada, eles diziam, a inspiração é do Espírito Santo. Então, a pessoa responsável da ministração naquele dia, naquela noite, abria as Escrituras. Isso é quase um spoiler, hein? Ela abria as Escrituras e ela ministrava, lia as Escrituras, e a partir dali ela era revelada a pregação, a ministração da palavra. E vamos supor, tem 400 pessoas ali na igreja. Dependendo do que ele pregar, para alguma pessoa vai servir, entende? Mas, enfim, dizem eles que o Espírito Santo é que direcionava para a pessoa aquela... É como assim, eu estou passando uma necessidade X, estou com desejo Y, e se aquilo que você pregar fizer sentido para mim, eu vou colocar no meu bolso cheio, no meu bolso costurado. O bolso furado eu ponho o que não me interessa. A palavra veio para mim. Isso, a palavra veio para mim, né? Então, assim, e entre esses acertos e desacertos, será que Deus falou comigo? Gerava muita dúvida, esse descontentamento. E entre erros e acertos eu fui levando, e fui indo, e fui cada vez conhecendo mais pessoas. E dentro disso você vai constituindo amigos, né? Vai ampliando o seu leque de pessoas. E aí vai ficando mais cômodo para você. E você já não começa a questionar muitas coisas. E todas as coisas que eu procurei na minha vida, vamos dizer, trabalho, eu estudei, fiz concursos, então eu procurei e não levar minha vida. Para algumas pessoas, foi Deus que abriu a porta. Eu creio que Deus está por trás de todas as coisas. Mas assim, e as coisas que deram errado? Foi Deus que quis que desse errado? Ou não, foi a minha falta de fé? Eu comecei a questionar tudo. Eu comecei a questionar essa ideia de que a religião, de forma geral, ela vai sempre encontrar
encontrar uma maneira de justificar que você errou. Tipo, se você não deu certo, foi porque você não teve fé. Se você deu certo, foi porque Deus quis te abençoar. Eu comecei a chegar bem próximo da linha do absurdo, entende? Uhum. Porque assim, para eu me desvincular de tudo isso, não foi fácil. E aí é um tema para uma próxima... Então, mas deixa eu chegar um pouquinho mais pra lá. Então, você entendeu que você estava quase se adaptando àquela situação toda e você começou a dizer, não, tudo bem, relevo isso, relevo aquilo. Me adaptei à situação, me adaptei ao espaço, ao local, à palavra. Não sei se vocês cantavam lá, não importa. Sim. Ele ficou 14 anos. Quase, Então, na verdade, quase 16 anos. Adaptado, né? Isso. Mas o que você tem a dizer, por exemplo, das pessoas que não conseguem ter esse entendimento que você teve de enxergar talvez o outro lado e levantar questionamentos? Você acha que na maioria das pessoas, o que mantém elas lá focadas naquilo que elas estão fazendo, de fato entendem que aquilo que está sendo ensinado, pregado, ministrado, mesmo que seja, como você disse, a pessoa chega lá, estou inspirado hoje para falar sobre esse assunto, e nem sempre vai caber para a igreja toda, mas para uma meia dúzia, talvez alguns que estão ali. O que faz essas pessoas permanecerem nisso? Tá, então a mesma resposta eu vou te dar. Por exemplo, hoje a Bíblia é um livro passível de ser questionado na sua visão? Voltando à sua pergunta. Eu posso questionar a Bíblia? Porque assim, hoje a Bíblia, ela é colocada na minha concepção hoje de entendimento de fé como algo inquestionável, é a infalível palavra de Deus. Junto a isso, a igreja instituiu o clero, que hoje, o clero é mais voltado à igreja católica que começou lá atrás, né? Aos séculos atrás. Hoje, com a reforma protestante, houve várias denominações, agora não é mais o bispo e o padre, agora é o pastor, é o presbítero, é o ancião, é o diácono, enfim. Essas pessoas que instituíram o clero, elas acreditam ter dado dos apóstolos uma autoridade divina, e elas são inquestionáveis. Então, a autoridade eclesiástica ela é inquestionável, como a palavra de Deus ela é inquestionável, e eu acredito que igrejas tradicionais, elas passam isso de uma forma explícita ou não, mas isso é imposto à irmandade de uma forma... Você não pode questionar a Bíblia, você não pode questionar o seu pastor, porque ele foi escolhido e ungido por Deus. Esses livros que são canônicos, eles foram escolhidos por Deus, através dos homens escolhidos por Deus. Eu não posso questionar o credo, eu não posso questionar a forma ritualística, eu não posso questionar a palavra de Deus e eu não posso questionar a hierarquia da igreja. Então isso aí é uma crença que vem milenar, não é exclusivo das denominações evangélicas. Isso começou lá atrás, desde que Roma instituiu o catolicismo como religião oficial. Então eu não posso questionar nada. Então quando você pergunta, e o que você acha das pessoas que estão lá? Que nem eu estava. Elas não questionam, porque não faz parte do seu conjunto de crenças questionar. Entende? Mas quando eu comecei a questionar, eu estava consciente de que quando eu começasse a questionar, eu sofreria todo tipo de agravo, todo tipo de verbalização, de hostilidade. Então assim, mas eu falei assim, não, mas eu não estou aqui para agradar ninguém e nem para ter o meu ego acariciado por ninguém. Eu estou em busca da verdade. É a motivação que me fez, que é o motivo aqui, conectando a sua fé, né? Como que é o título aí, amigo? Por gentileza. O que te liga a fé. O que te liga a fé. O que conecta isso, a fé. O que me conecta a minha fé. Não é o que me conecta a Deus, mas o que me conecta a minha fé. O que é a minha fé? É essa minha indignação, né? Se você olhar para o mundo hoje e ficar 2 horas na televisão, você vai achar que o mundo não vale nada, que o ser humano não vale nada e que Deus nem existe. Porque é tanta violência que você vê, tanta destruição que você vê, você perde a sua fé. Então o que me conecta a minha fé? Mesmo vendo o mundo com toda essa desordem, eu procurei encontrar ordem. Então assim, a crença é algo inato do ser humano. Ele olha para um mundo de diversidades, né, de dificuldades, e ele fala assim, eu sei que teve um princípio causal gerador de todas as coisas. Eu sempre tive isso dentro de mim. Ninguém colocou, não foi minha mãe, não foi o meu pai, não foi a religião que colocou isso dentro de mim. Por isso que isso é próprio de cada ser humano. Cada pessoa que tiver acesso a esse vídeo e ouvir, tiver a paciência de ouvir até onde eu estou falando aqui, ela vai entender que isso está dentro dela. Que uma pessoa que, para mim hoje, uma pessoa cristã, batizada, que comunga, que respeita os dogmas da igreja, para mim ela tem o mesmo valor, a mesma importância para Deus do que o que não tem, ou até aquele que não tem religião. A minha visão ela é bastante eclética hoje. Você fala assim, mas Leandro, como que você chegou a esse extremo? Pois mais para frente a gente pode debater sobre o assunto, vocês estão me conhecendo agora, mas assim, o que me conecta à minha fé é a busca dessa verdade, como diz lá em João 8,32, né?
conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então é como se eu fosse um prisioneiro buscando essa libertação. Eu estou em busca o tempo todo. Eu acho que quando eu me conectar ao sagrado, ao divino, eu já não estarei mais aqui. Eu acredito que enquanto eu estiver aqui eu vou estar fazendo essa busca. Entendeu? E essa busca que você se refere, tão importante, tão necessária, analisando todo esse contexto que você colocou e fez muito bem, né? Porque é muito legal conversar com alguém que tem toda essa vivência, essa percepção que você tem, porque nos leva a refletir. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando deve estar vibrando com essa nossa conversa, com essa nossa entrevista, justamente porque pode ser dúvida de tanta gente. Sim. Por aí, né? Vamos pensar sobre essa questão obviamente, do que se conecta à fé, ou o que de fato te conecta à fé, mas em algum momento da sua jornada, desses quase 16 anos aí, que você viveu dentro dessa realidade, houve, nesse período, algum momento, uma perda? Você perdeu a fé? Como que você lida com isso? Porque você colocou aí sobre a questão desse olhar que você começou a ter em relação a algumas coisas que eram totalmente fora daquilo que você estava estudando, pesquisando e tal, e aprendendo, como você fez questão de colocar aqui. E em relação à sua fé, você não estava lá naquele lugar pelo lugar, você estava lá por Cristo. Essa fé, como que ela ficou nesse período, nessa luta que você teve para descobrir como que funciona toda essa denominação, etc. Como que ficou a sua fé? Bom, eu só posso ser sincero, não tem como ser diferente. E eu até, por você ver, não preparei nada para estar aqui diante de vocês. Tanto que eu perguntei até o tema aí do nosso assunto, que eu estava meio perdido. Mas perdido no sentido, assim, de dar uma entrevista, de falar de algo tão importante, tão interessante, que para mim é muito importante e interessante esse tipo de assunto. Então eu não me preparei no sentido de ter todas as respostas ali decoradas. Eu acho que nem seria interessante fazer dessa forma. Eu acho que dessa forma descontraída bate-papo é mais legal melhor, do que... com certeza. Né? E respondendo diretamente a sua pergunta, sem ser muito prolixo, né, ficar dando muita volta, em relação à perda da minha fé, com certeza eu perdi a minha fé não só no Cristo, que morreu para me salvar, ou que perdoou o meu pecado, e eu perdi a minha fé, vamos se dizer, Deus, de que maneira que eu perdi a minha fé em Deus, entende? Porque acho que deixar de acreditar em Deus é deixar de acreditar em si mesmo, em primeiro lugar. Então, mas assim, eu comecei a compactuar, assim, com muito conteúdo ateísta. E eu falei, cara, esses ateus têm toda a razão no que estão falando. Eu nunca encontrei um argumento, na minha visão, pelo amor de Deus, assim, de que o ateísmo estivesse falando alguma coisa errada no ponto de vista deles, vendo sobre a ótica deles. Falei, pô, esses caras faz sentido. E eu estava tão destruído, assim, dentro de mim, tão desgostoso com a realidade da religião em si, que eu te falei para você, que as pessoas veem religião, nem querem saber de religião. Querem passar longe de qualquer igreja hoje em dia, né? Porque só vem os escândalos, não vê a parte boa do evangelho, né? Então essa desconstrução que foi feita dentro de mim foi porque eu me permiti desconstruir a minha crença em Jesus. E o fato de eu ter desconstruído, eu falei assim, deixa eu entender agora o significado de ele ter sido o verbo encarnado, de ele ter sido aquele que morreu para pagar o meu pecado, mas que pecado é esse que eu herdei de Adão? Eu nem estava lá, esse Adão é um problema do Adão, sabe esse tipo de coisa assim? Estou falando de uma conversa bem informal, né? Mas o que eu tenho a ver com o problema de Adão? Então, todos esses questionamentos que a igreja não me permitiam questionar, conforme eu falei aqui anteriormente, eu comecei a questionar, porque eu perdi o medo. Eu perdi aquela barreira, eu não posso questionar a hierarquia da igreja, eu não posso questionar a palavra sagrada de Deus, eu não posso questionar Deus. Eu comecei a questionar até o próprio Deus. Você me colocou aqui para quê? Pô, eu vou lá na sua casa, certo? Eu vou lá, você me manda seu filho para morrer por mim. Aí eu entrego minha vida para você, certo? De corpo e alma, meu irmão, sem brincadeira, não foi coisa boba. Eu falei pro pastor, eu deixei de seguir um sonho por conta da religião. Porque na denominação que eu fui, se eu tivesse ido para outra, talvez eu teria dado certo no futebol. Porque essa em específico dizia que futebol era coisa do mundo, não era de Deus. Eu falei, por que futebol é coisa do mundo e não de Deus? Eu via tanta gente, que nem você falou do Marcelinho Carioca, evangelizando através do futebol. Então assim, e aí comecei a questionar muita coisa, muita coisa. Não estou dizendo com isso, não quero dizer com isso, as pessoas que
podem ter acesso a esse vídeo saberão, me conhecem, saberão por onde eu passei. Não é nenhuma crítica à instituição, né? Eu tenho muita comunhão com os irmãos, até hoje, não saí lá debaixo de maldição, como vocês dizem, não saí debaixo de bênção, não saí por motivos torpe, não saí por casos de vícios, de bebida, de assassinato, nada, nenhum crime foi cometido para que eu me afastasse da igreja, né? Mas foi apenas um questionamento que eu me permiti fazer e questionar toda a minha vida em si. Foi uma reformulação da minha fé, da minha crença, daquilo que eu sou. E por isso que eu digo que eu estou me construindo, a cada dia eu estou me construindo. E eu só estarei definitivo e pronto no dia que eu estiver unido ao Pai, como Jesus disse, né? Então hoje eu tenho Jesus como minha base. Jesus é minha base de fé e conduta. Os ensinamentos deles estão impregnados em mim, né? Agora, há muitas coisas que eu vou divergir em relação à crença conforme a igreja me passou. Conforme eu já falei citei alguns exemplos aqui. Muitas coisas eu vou divergir sempre. Assim, sempre não, né? Entre aspas, né? Por um período, né? Porque isso depende também muito da denominação. Há uma confusão muito, muito grande ainda entre o que é doutrina bíblica e o que é doutrina eclesiástica, doutrina denominacional, né? Aquelas bobagens que ainda existem em alguns lugares hoje, né? Quem é crente usa saia ou não, e quem não é crente não usa saia. Quem é crente usa cabelo longo, quem é crente usa cabelo curto. Há uma doideira, uma maluquice em relação a isso, como que estas coisas que são doutrinas da igreja. E ainda defendo uma coisa também, viu, Leandro e pastor Denner? Eu defendo o seguinte, cara, se você está num determinado lugar, como igreja, se a sua fé está em Cristo, mas você escolheu determinada denominação que tenha inúmeras, digamos, doutrina eclesiástica, doutrina local, cara, você fica nela, porque se você escolheu fica ali Sim. E segue tudo direitinho. É isso aí. Eu defendo isso. Isso aí. Né? Quando, por exemplo, eu me converti a minha esposa, na igreja que nós nos convertemos, cara, eu me converti para Jesus na igreja local certa. Isso eu posso dizer. Com toda certeza. Por que eu posso dizer isso? Porque os caras me ensinavam Bíblia, cara, do começo ao fim. Você tinha que estudar Bíblia. Estuda a Bíblia. Você quer conhecer Deus, estuda. Deus se revela na Bíblia. Então, eles me ensinaram muito sobre isso. Então, eu me converti na igreja certa. Só que tinha algumas liturgias, alguma doutrina local que no início eu achava muito interessante. Por exemplo, eu que vim do mundão, me converti com 24 anos, né? O entrevistado é você, mas eu estou só falando um pouquinho de mim agora. Veja, e eu falei, aí minha esposa, ela vai para a igreja, o pessoal, não, aqui, minha irmã, você tem que usar saia, né? Porque todas as irmãs usam saia. E ela era do treino da igreja, a gente era apaixonado pela igreja, por aquele modelo, aquele novo jeito de viver, etc. Mas aprendendo Bíblia o tempo todo, né? Então eu me converti na igreja certa, tá? Na denominação certa. Essa é a minha percepção de fé nesse sentido, né? Qual lugar? Porque se você quer conhecer a Cristo, você tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Onde se prega a palavra, qualquer lugar. Embaixo de uma árvore, qualquer canto. Mas onde se prega a palavra, onde se ensina a palavra e te leva à comunhão, igreja. Aí é o lugar, que é o templo, né? Melhor dizendo, porque a igreja são as pessoas, né? É o templo, é o lugar onde se ensina de fato a palavra, através da escola bíblica dominical, no nosso caso aqui é crescer, né? Através de uma pregação, etc, etc. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Você viver isso e aprender da fé em Cristo nisso. Agora, e aí vem todo esse contexto, né, de dogmas e tudo mais. As pessoas confundem muito, profundamente, o que é doutrina bíblica e o que é doutrina da igreja em si. Exemplo, no lugar onde você frequentava, eu vi uma pergunta agora daquelas de arrancar os cabelos, né? No lugar onde você frequentava, uma pessoa que usasse barba, assim como eu uso, né? O pastor Denner também usa. Você não usa barba. Não. Eu sei que não está ligado à doutrina isso, né? Com certeza, no seu caso agora. Mas uma pessoa que usa barba lá, como é que era lá? Como é que eles viam uma pessoa que usasse barba? Então, não era um consenso de todas as pessoas, de todos os ministros da palavra, mas dos principais, da onde tem toda a igreja tem a sua sede, né? Os mais antigos na fé, os ministros mais antigos na fé,
Eles têm um ponto de vista deles e através das reuniões, sei lá se é mensal, semestral, trimestral, é passado toda uma cartilha de ensinamentos dessas questões que você citou, que não são relacionados ao dogma, mas o dogma é o central da onde parte todas as, né, o conhecimento do... É como se fosse, para se manter santo, tem que ter esse, guardar esse princípio, essa regra. É isso aí. E colocar bem assim, sendo sincero, conforme eu já falei, mas com outras palavras, isso para mim nunca fez relevância, entende? No sentido assim, eles estão fazendo, estão errados. Não, para eles estão certos, isso nunca me incomodou. Eu não vejo que assim, olha, eles estão fazendo errado e quem faz de outra forma está certo. Eu acho que isso para mim nunca teve relevância no sentido de fazer com que eu procurasse outros meios de entender o evangelho da forma que eu coloquei aqui anteriormente, né? Não foi isso que me motivou a questionar. O que me levou foi algo muito mais profundo do que essas trivialidades, se eu assim posso chamar. Para mim isso não faz diferença. Para mim, tá? E esse algo mais profundo seria, você colocou lá atrás, mas tem mais, além dos dogmas que você, da forma que era ensinado, que você colocou, tem mais alguma coisa específica? Então tá, eu vou procurar ser um pouco provocativo agora. Se eu puder, se eu tivesse a liberdade, eu acho que eu tô mais calmo, já toda a liberdade. Um pouco de água. Se quiser um cafezinho também, a Leila pode fazer para você, não tem problema. Ó, Leila, faz um café para mim. Então, tá lá escrito: batei, abrir-se-vos-á. Buscai, né? Tudo que pedir em meu nome vos será dado. Aí você fala, caramba, aí você ia na igreja. E outra coisa, até conversei com a minha esposa ontem, eu falei, caramba, eu vou lá no podcast amanhã. E eu lembro que haviam ministrações, reuniões de domingo, onde era aquele culto especial para você buscar os dons do Espírito Santo. Não sei se a denominação de vocês fazem isso de um período em período. Não, né? Aqui a gente busca todo dia. Todo dia. Mas tinha um dia que era um dia especial, que era somente para você estar ali. Busca se encher, tá? Porque ele já habita, isso. explicar direitinho aqui para não... Senão vai dar outro entendimento. Senão pode dar um entendimento teológico, né? A Bíblia fala, não vos embriagueis em vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Né? Encher é a busca, no caso, né? Nesse sentido. E assim, e aí eu mesmo comecei a encontrar incoerência não da denominação, não na própria palavra, mas na minha realidade, no meu conjunto de crenças que não me permitiam com que essa porta fosse aberta, porque eu não buscava coisas materiais, que Jesus falou assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu falei assim como Salomão fez, pediu sabedoria a Deus, eu vou pedir sabedoria, o dom do discernimento, o dom da pregação da palavra, o dom de expulsar os... Enfim, Jesus falou assim, em meu nome farão isso, enfim. Todos aqueles dons prometidos no Evangelho, de forma geral, do Novo Testamento. Eu falei, caramba, é um culto especial para buscar os dons, e eu fui várias vezes, durante esses 15 anos. E assim, não acontecia, simplesmente não acontecia. Eu falei, caramba, eu não estou buscando nada material, estou buscando as coisas celestiais e não está acontecendo. Isso foi coisa que vai te incomodando ao longo do tempo. Meu, é uma pedra no seu sapato. Não vou tirar aqui não, eu tô no metrô, quando chegar em casa eu tiro. Mas chega uma hora que começa a calejar, você fala, meu, eu não tô aguentando mais isso aqui. Então foi uma coisa paulatina, não foi uma coisa assim, a partir de hoje eu já... Não foi uma decisão equivocada, não foi uma molecagem, uma coisa boa, porque a minha vida é sério, cara. Aqui a gente só tem uma vida só. Tá em jogo a sua salvação, ou seja, entre aspas, né? A sua vida, entendeu? A sua vida tá em jogo. Eu falei, poxa, eu não vou desperdiçar 15 anos, né, que você criou toda uma tradição, costume, amigos, você tem todo ali um privilégio, querendo ou não, na comunidade. E você vai trocar isso por troco de nada, mas eu trocaria tudo de novo pela verdade, pela essa busca da minha verdade. Não estou dizendo que quem permanece ali está em mentira, jamais. Não é isso, gente. Eles estão vivendo a verdade deles, mas eu busquei a minha. E eu paguei um preço alto e pago, mas eu não ligo para isso, porque eu não tenho que viver em função de opinião de outras pessoas. Porque só eu sei o que passa dentro de mim, entende? Conforme eu falei, infelizmente, digo isso com pesar, 90% dos casos de pessoas que saem da igreja, de todas que eu me encontrei, estou falando 90% que deve ter outros aí iguais a mim, mas são pessoas que estão destruídas emocionalmente. Espiritualmente, elas se sentem fracas, elas se sentem pecadoras, elas se sentem indignas de entrar ali. Tem até algumas ministrações que eu presenciei do camarada falar assim, você não é digno de entrar aqui, pecador. São coisas assim pesadíssimas, mas eu não vou levar isso em consideração,
Porque não, ele foi um cara infeliz que naquele dia emocionalmente falou aquela bobagem teológica, que não tem nada a ver com aquilo que ele falou. Sim. Não vou, ele falou uma coisa que ele viu lá, o acaso, e levou isso em consideração. Não. Mas são situações que quando você derruba uma alma e você acaba de lançar ela no abismo, cara, é uma coisa muito séria. É um preço muito alto aquele cara que ele abriu aquela boca. E o problema não foi ele abrir a boca. Eu encontrei pessoas que defendem essa posição. Eu falei, não acredito que você defende a posição daquele cara. Eu defendo porque, volto a falar, quando você fala que a Bíblia é inquestionável, que os ministros são inquestionáveis, que a doutrina da igreja é inquestionável, pronto, você criou todas as condições para gerar o inferno aqui na Terra. E aí, quando essa pessoa, a pessoa que estava aqui defendia o posicionamento errado da pregação deste ministro, que falou assim, pecador, aqui nesse lugar, vai embora, expulsando da igreja. Falou para uma pessoa específica? Falou para pessoa específica. Okay. E aí, e todo mundo soube, foi notório esse caso. Uma pessoa próxima, muito próxima de mim, falou assim, ele tá certo mesmo. Eu falei, por que você está falando isso? Ele falou assim, não, porque o irmão lá prega pelo Espírito de Deus. Ou seja, a infabilidade do ministro. Então ele tem o poder para poder falar Sim, isso, a autoridade. A autoridade, porque ele é inquestionável. Entende? Então essa questão de você transformar o ministro em inquestionável, ou até a própria Bíblia em inquestionável, cara, Jesus foi questionado o tempo todo pelos discípulos. Me explica isso, me fala isso, por que eu vou... se você deixar tudo em nome de mim, você vai receber isso, aquilo, outro. E por que eu vou deixar e tal? Os caras perguntavam pra ele, não tinha esse negócio, não vou perguntar não, porque ele é o mestre. E aí eu vejo que os ministros têm mais poder do que Jesus. Entende? Mas por quê? Atribuiu-se a esses ministros da fé essa armadura que não existia. Vamos falar um pouquinho então sobre a questão de ser inquestionável. Você usou a Bíblia quando não se questiona a Bíblia. Sim. Quando não se questiona ministros. Sim. E quando não se questiona a denominação. Foi essa palavra. O cânon, que é os livros escolhidos. O credo, que é a hierarquia na sua interpretação, na sua postura cristã, na sua vida, enfim... você acha que a Bíblia hoje, o que nós temos hoje, o material Bíblia, capa preta, capa rosa, capa amarela, Bíblia, o conteúdo dela é questionável? E depois eu vou perguntar sobre líderes, né, e igreja. Certo. Ou se você quiser emendar logo, pode falar tudo. Não, vamos responder por partes. Tá bom. Para eu não me perder. Sobre a Bíblia ser questionável, foi essa a sua pergunta, você entendeu? Você acha que dá para questionar, não dá para questionar? Então. Ela é inquestionável ou não? Tá. Para mim, a primeira coisa é entender a mensagem de Cristo. Aí eu faço essa pergunta, uma pergunta retórica que eu vou responder. A mensagem cristã é a mensagem que é pregada hoje nas igrejas? A mensagem de Cristo é a mensagem que é pregada? A forma de conduzir o culto é isso que ele pediu pra gente? Então, assim, são questões que eu já levantei. Nesse sentido, sim, para mim é crível de questionamento. Tá, mas a Bíblia ou quem se utiliza dela? Então, vamos lá. Quando você fala da Bíblia... Eu estou falando Bíblia, esse livro, né? Essa união de livros que deu-se o nome, deu origem e nós chamamos e a conhecemos como Bíblia. Essa pergunta é a pergunta talvez mais difícil de responder, porque você está fazendo cutucar a onça com vara curta, mas eu só trazer não sei se eu vou conseguir trazer cronologicamente a ordem aqui, mas 200 anos antes de Cristo foi feita a Septuaginta por 72 rabinos judeus que pegaram lá o grego e o aramaico e não sei qual era a outra língua e transformaram no hebraico. Septuaginta, 70. Eles pegaram o Taná, que é os 5 livros de Moisés, que é, né, mais ali os livros proféticos, tal, que é a Taná, que é todo o Velho Testamento. E fizeram ali a Septuaginta. A Torá, no caso, né? A Septuaginta mesmo. Ele tá falando que dos 5 livros. A Torá seria a Septuaginta. Isso. Ok. Isso aí. Que é todos os livros proféticos e tal, mais os 5 livros de Moisés, o Decálogo dos 10 Mandamentos, tudo que estava ali. Pronto, traduziu lá para o grego. No ano 400 e pouquinho, o Jerônimo, lembra que teve o concílio de Nicéia no ano 300 e alguma coisa, que foi quando Roma instituiu o cristianismo como igreja oficial do Império Romano. E aí o Jerônimo pegou ali o grego e transformou ali na Vulgata Latina, correto? Se me falha a memória, depois a gente pesquisa aqui, se eu estiver errado, faz a correção no vídeo lá. A Vulgata Latina. Na Vulgata Latina, você que é estudioso da palavra sabe que estudou a respeito que teve algumas transliterações de alguns vocábulos. Né? Hoje em dia, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, entre podcasts de pastores,
pesquisadores, arqueólogos, enfim, estudiosos da palavra, eles não podem negar os fatos de que houve algumas transliterações e em conta da transliteração criou-se certos conceitos que não era aquele primordial, não era aquilo que tinha sido ensinado por Cristo, entende? Estou trazendo esse conceito histórico para você entender, ele está criticando a palavra, mas espera aí, não é criticando a palavra, estou trazendo a evolução da palavra e por que ela, para mim, é passível de questionamento em relação à mensagem cristã. E depois do ano 400 e tanto, recentemente, acho que vocês pesquisam a respeito, devem saber, foram encontrados em Nag Hammadi, uma região do Egito, os manuscritos de Nag Hammadi, que trazem algumas outras revelações e tal. Enfim, não estou dizendo aqui para vocês que isso é crível, não é verdadeiro, não importa. Mas assim, dentro da razoabilidade, eu penso comigo, tá? A mensageria cristã, na Bíblia fala o seguinte: em Cristo Jesus não há grego, não há gentio, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo, não há livre. Todos são iguais. Essa é a mensagem cristã. Porém, quando você institui uma hierarquia na igreja, seja ela qual denominação for, eu vejo que não é respeitada essa igualdade. O apóstolo Paulo fala: quando vos reunirdes, que 2 ou 3 preguem, ou mais, para que todos aprendam. Mas numa hierarquia de uma igreja hoje, eu sei que existe toda uma questão, não, mas se fizer virar bagunça, vai dar desculpa que for, mas está fora do ensinamento que foi dado na questão de quando se reunirem que mais preguem. Então assim, isso aqui é só um exemplo, tá? Se eu for decorrer sobre isso, a gente vai falar um podcast sobre esse assunto. Não, mas é legal a gente dar essa pincelada. Isso. E depois a gente pode marcar um podcast nesse sentido aí, não tem porque problema. Nesse sentido, e aí eu tô trazendo, por exemplo, você vai encontrar hoje judeus falando sobre o Vale de Rinom. Sim. O Vale de Rinom ficava ali do lado de Jerusalém, onde quando fazia o sacrifício dos animais, o corpo dos animais eram jogados ali, eles eram incinerados, e aquele fogo gerava lá o enxofre, as pessoas indignas da cidade eram jogadas porque não tinham sepultamento. Então, quando Jesus falava assim, viva uma vida digna, ou você será jogado num lago de fogo e enxofre, é o Vale de Rinom. Não falava do inferno, que dentro de uma concepção, vou chamar até aqui de mitológica, né? Que o inferno cristão ele vem de outras tradições, depois eu vou entrar nesse assunto, mais pra frente. Mas assim, então, juntou tudo. Então assim, há 4 palavras ali, no Velho Testamento, que quando a Septuaginta foi feita por Jerônimo, no ano de 400 e tanto, Geena, Tártaro, Sheol, e uma outra palavra que é Hades, ele transformou todas em inferno. Então, às vezes, o autor, na época, nem estava falando sobre esse inferno. Tem uma parte na Bíblia, que eu até falei pro Keverson, né? Que Jó estava sofrendo tanto, ele falou assim, que me lance ao inferno. Eu falei, mas como que ele quer ir pro inferno, num lugar, um inferno de dor e sofrimento? Aí ele continua falando assim, porque lá eu descansarei de toda a minha obra, lá haverá silêncio. Ele falava da sepultura. Né? E a origem da palavra inferno de inferior, ou seja, estava falando de uma outra coisa, mas quando o cara traduz e translitera tudo, aí faz essa bagunça. Então muitas vezes quando você pergunta assim, mas Leandro, você acha que a Bíblia é questionável? No sentido da mensagem original, no sentido de que você sabe que no livro escatológico de Daniel, a profecia onde fala da estátua de Nabucodonosor, cabeça de ouro, peito de bronze e lá embaixo você vê o pé e o barro, é a união da igreja com o Estado. O Vaticano tomou poder de Estado. Então, assim, o interesse da igreja, o interesse do poder... A sua interpretação, tudo isso... o pé de barro não é o Império Romano. Então, o Império Romano, ele se fundiu com a igreja. O Império Romano, ele se fundiu com a igreja. Entende? De onde que é o Papa? É de Roma. Mas não segue o mesmo princípio, por exemplo, bem próximo, como que era a religião judaica? No que sentido você quer dizer isso? No sentido de ela estar sempre envolvida com a administração estatal, etc. Então, só para não perder o foco, isso que você falou é assim, infelizmente, a questão da religião, a questão do Estado, está sempre atrelada à questão do domínio e do poder, e controlar as massas, entende? E para não fugir da sua pergunta em relação à palavra de Deus ser questionável, eu questiono ela no sentido da mensagem. Então eu acho que a mensagem que é difundida hoje, na minha visão, em alguns aspectos, ela sim diverge da mensagem que eu considero, e aí eu vou ter que entrar num outro podcast para falar sobre isso, a mensagem mais original, é a mensagem de igualdade. E hoje eu percebo que é difícil encontrar essa mensagem de igualdade. Okay, entende? Ok. Para a gente passar para outro tema, é importante também a gente salientar em relação à Bíblia, né, como palavra de Deus.
a gente tem que fazer uma separação muito clara, né? E eu acho que isso aqui pode enriquecer a nosso debate, uma separação muito clara entre textos originais e versões. Exemplo, quantas versões nós temos no Brasil? São muitas versões, né? Texto original, só um. Esses textos originais existem? Não. Se tornaram cópias. Sim, tudo que temos é cópia. Cópias do original. Do original. Como que você entende que essas cópias são, no mínimo, até mesmo para a gente invadir determinados setores e trazer esse questionamento para que venham perguntas para nós, né, que é extremamente importante, como que a gente pode ter certeza de que essas cópias dos originais são fidedignas aos originais? Então. Existe, dentro da teologia, um princípio de preservação divina. Sim. Deus cuidou para que fosse assim. Sim. Né? E aí da você fé também. envolve A questão da fé. Aí você envolve a fé. Isso. Sim. Eu não, por exemplo, eu não acreditaria num Deus que não preservasse o que ele tem de mais valor, que é a palavra. Sim. Sim. Não acreditaria. Não há ser humano na Terra, né, que ouça audivelmente a voz de Deus e lhe diga o que deve e o que não deve fazer. Eu quero e preciso crer, no sentido de fé mesmo, de que ele preservou a palavra original dele. E essa palavra, a prova da sua preservação, ou uma delas, é que ele permitiu cópias para chegar até nós. Aí você tem no Brasil as versões, Sim. não são cópias. O que significa versão? Versão é tão somente pessoas, homens, enfim, né, como veio o pessoal da Septaginta, depois da Vulgata Latina e por aí vai, e outros, né, King James, tantos, né, que foram traduzindo para tentar se aproximar a sua tradução mais próximo possível do seu texto original. Isso. As versões, ela tem essa graça e essa bondade de Deus no sentido de nos levar à perfeição. Por isso, versões, né? Por exemplo, recentemente não, no Brasil, acho que há mais de 10, 12, 15 anos, não me lembro, foi traduzido a linguagem de hoje, a Bíblia, linguagem de hoje. Né? NVI, não é isso? Nova versão internacional. Nova versão internacional. Eu acho fantástico, ainda que eu não a use. Eu acho fantástico. Eu acho que ela foi traduzida de uma forma que trouxe mais uma linguagem muito mais atual. E com isso ela não se perde, né, plenamente, ainda que eu goste, é uma questão de preferência de uma linguagem muito mais antiga, eu prefiro, né? Mas é uma questão de preferência apenas. Tem aqueles que preferem a NVI, tem aqueles que preferem o King James, tem outros, são tantas, né? Essas versões, elas tendem a nos levar para a perfeição do que era o texto original, tá? Na década de 40, por exemplo, foi encontrado inúmeros pergaminhos. Década de 40, não está tão longe da gente, né? Você não é de 40 não, né, Dani? Você... Um pouquinho mais novo. Um pouquinho mais novo. Mas foi encontrada na caverna de Qumran inúmeros potes com rolos, né, do livro de Isaías, e a conferência dos especialistas, estudiosos, etc., deixou claro que era fidedigno aos que eles tinham. Então aí veio provas sobre provas sobre provas. Beleza. Na minha concepção, só um pouquinho diferente, a gente está mais ou menos na mesma linha, mas dentro de coisa mínima diferente, para mim a Bíblia, ela é Bíblia, livro, tá? Palavra de Deus, o que eu leio ali. Inclusive, às vezes até eu gosto, quando eu estou lendo a Bíblia, antes de ministrar a palavra, normalmente eu falo o seguinte: até aqui, palavra de Deus. Por que eu falo até aqui, palavra de Deus? Porque eu creio cegamente que o que eu li é a palavra. Dali para frente eu já não posso garantir. Sim. A gente só não pode confundir, a galera de casa, todo mundo, nenhum de nós, na minha concepção, a gente não pode confundir a palavra Bíblia, o que está escrito na sua literalidade, com aquilo que eu vou transmitir. Na minha concepção, e de muitos doutores, historiadores, pesquisadores, etc., o que é falível é o que você transmite. E aí vem, infelizmente, as decepções das pessoas. Por exemplo, quando você diz para alguém que ela vai
obter vitória sobre tudo que ela faz, quando você diz para alguém que onde ela colocar a planta do seu pé, ela será abençoada, você pode estar transmitindo para a pessoa uma falsa fé. Porque primeiro, Deus disse isso para Abraão, essa última parte do texto, né? Onde você colocar a planta do seu pé, será abençoado. Conte as estrelas do céu. Sim. Não sei o quê. Há toda uma questão, que de repente se a gente não fizer bem o trabalho de transmitir a verdade de Deus, a gente pode estar transmitindo um Deus que não está ali. E infelizmente, Leandro, pastor Denner, todos de casa, é o que mais acontece. Mas vamos deixar um gostinho aí na boca da galera, para depois a gente falar sobre justamente sobre essa questão da Bíblia ser inquestionável ou não. Vamos trazer que é um podcast, né? Isso aí. Sim. Vamos trazer Leandro, vamos trazer outro pessoal para poder falar sobre isso. Vamos causar um problemaço aqui para o nosso produtor, o Lucas, né, para ele botar mais um microfone para a gente se virar aqui, mais uma câmera. Mas esse é um assunto apaixonante, Leandro, que dá para a gente invadir e se deliciar com ele. Mas você falou também sobre essa coisa de ser inquestionável o ministro. O ministro, como ministro, dá uma definição para a gente de ministro. A gente não está fugindo do tema, não. A gente vai voltar a se conectar nisso aqui, sobre como se conecta a fé, porque essas coisas são importantes. Agora estamos falando da figura humana, do homem. Quem é o ministro para você? Então, na sua concepção. O ministro hoje dentro do cristianismo, certo? Essa é a sua pergunta. Conforme foi falado, foi definido os livros sagrados no Concílio de Nicéia. Esse livro é sagrado, esse faz parte do cânon, né? Que é a lista. Cânon significa lista. Ok. Né? Esses livros vão entrar para a lista dos livros sagrados. Esses aqui não, esse sim, esse não. Quem definiu? A hierarquia da igreja, certo? Foi definido por eles. Daí, de onde surgiram os ministros? Da hierarquia da igreja. Existe uma hierarquia que eu enxergo hoje, perdão, só para concluir, para não parecer errônea a minha colocação, mas assim, esses ministros hoje estão que nem, por exemplo, nós vamos nos reunir para orar. Abre a oração, você não abre você, a gente fica naquela simplicidade, naquela humildade da oportunidade. Porém, quando temos aí uma instituição já definida, hoje vai ser a administração do pastor Carlos, hoje vai ser a administração do pastor dele, já está definido. E se naquele dia o Espírito Santo me inspira para pregar? Eu não posso, porque foi instituído, já foi publicado que você iria pregar. Então, para mim, isso foge daquilo que Paulo disse, quando vos reunirdes, que 2 ou mais preguem. Então, a gente já quer definir as coisas de Deus antecipadamente, sem deixar que o Espírito agir. Quando vos reunir, quando vos perseguirem e vos prenderem, não se preocupe pelo que haveis de dizer, porque naquela hora o meu Pai vos fará saber as palavras que heis de falar. Jesus disse isso em relação aos discípulos quando eles seriam perseguidos. Fica preocupado com isso, não. Fique em paz, vá em paz. Eu não preparei nada para estar falando nada com vocês aqui, não trouxe nem rascunho eu trouxe, né? Até isso me deixa um pouco ansioso, né? Porque você sempre procura fazer o seu melhor. E vou deixar bem claro uma coisa que eu devia ter deixado no início, que assim, tudo que eu falar é passível de ser refutado, é passível de ser criticado, de não ser aceitação. Não, eu não me importo com isso, né? É uma visão isso particular. É bom, porque vai acontecer bastante, né? É uma visão particular que eu tenho, é uma experiência que eu tenho, e eu não posso julgar as pessoas que não me compreenderam, ou que me julgarem, ou que atirarem pedras. Eu não as julgo, porque assim, somente elas estando na minha pele, vivendo o que eu vivi, tendo as frustrações que eu tive, as decepções que eu tive, os sonhos que eu tive, a vida que eu tive. Então é impossível você julgar um outro ser humano partindo desse princípio, porque somente sendo aquele outro ser humano é que você tem capacidade intelectual para entender quais foram as decisões daquele ser humano. Então acho que a gente vive num mundo muito superficial de julgar, de apontar o dedo, aquele tá certo, aquele tá errado, entende? Por isso que eu falei no início, eu só tenho palavra de gratidão. O que eu só falei até agora porque, não, mas lá não foi legal, lá falava isso, lá pregava aquilo. Gente, eu não estou aqui para denegrir a imagem da denominação, ou dos seus ministros, ou da Irmandade. Eu acho que assim, eu só tenho palavra de gratidão. Tudo que eu sou hoje, eu devo ainda, porque aquilo constituiu a minha base de fé, as minhas crenças, tudo que eu aprendi foi ali, tudo que eu aprendi como ser humano. Eu estou casado há 21 anos, nunca tive problema no meu casamento. Eu tenho 2 filhas lindas, uma de 14 e uma de 18 anos, né? Então, assim, eu tenho uma vida, graças a Deus, de acordo com a palavra, no sentido daquela moralidade, no sentido da família tradicional cristã. Eu não tenho nada que desabone
entendeu? No sentido assim, mas você... Não, eu não tenho. E assim, e as pessoas que estiverem ouvindo isso, que por algum deslize cometeram no seu casamento, seja na sua vida, e qual área da sua vida for profissional, saiba que, assim, diante de Deus, a única coisa que a pessoa está fazendo é dando ouvido à voz errada. Porque ela não está procurando Deus, ela está procurando a religião. Os homens são passíveis de erro, conforme você falou. Por mais que a palavra, na época de Cristo, fosse a palavra ali, estava ali em grego, em aramaico, o que Jesus disse? Não havia tido ali a Vulgata ainda, de Jerônimo, que eu falei da transliteração. Mas Jesus falou assim, vocês, hipócritas, vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição. Então já havia naquele momento o quê? A corrupção do gênero humano, entende? Porque assim, uma vez que eles instituíram o templo, e assim, você tem que trazer aqui sua oferta, você tem que trazer aqui a sua ovelha, para que você possa ser perdoado, entende? Então assim, e muitas vezes, que nem você falou assim, mas você não pode ter barba nesse dia, mas você tem que jejuar, mas você tem que fazer isso. Quer dizer, então eles foram colocando um monte de mandamentos que não fazia parte do ensinamento que Deus deu para Moisés, do decálogo, dos 10 mandamentos. Então assim, se naquela época de Cristo ele já criticava e censurava, né, dizendo que os líderes que você perguntou agora, eles já faziam isso naquela época. Então assim, eu não vou generalizar, acho que toda generalização seria burrice da minha parte, generalizar, mas quando você perguntou o que é a liderança, é uma tradição que veio herdada, desde a época dos papas, dos bispos, né? É uma tradição que a igreja evangélica protestante nada mais é do que ela originou-se do catolicismo, né? E ela manteve algumas bases em sua hierarquia, de hierarquia de comando, entende? Que é necessário, né? É que nem no exército, tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma linha de comando. Mas a questão é, para mim, isso ainda foge da mensagem de Cristo da igualdade. Para mim, uma hora com mais tempo a gente pode abordar esse tema com mais... A gente pensou em coisas aqui que vão ter uma profundidade imensa, né? É óbvio que homens são falíveis, não por serem homens ou por serem ministros, mas por serem gente. Sim. Né? Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Romanos 3:23. Herdamos a natureza pecaminosa, o vírus pecaminoso em Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus e desobedeceu deliberadamente. Os conselhos, os ensinamentos de Paulo é mais no sentido de que não existe escritura, gente. Receba a revelação. Deus está enviando homens para todos os lugares onde se planta a igreja e trazendo mensagem de Deus. Faça a avaliação, depois tem o ensinamento no sentido de provar o Espírito, né? Então, se tem alguém falando, o outro pode falar também, desde que tenha ordem de decência. Não tinha biblos, não tinha livro, né? Não tinha palavra. Nem Paulo, coitado, não entendia, pelo menos num período da sua vida histórica, de que o que ele estava escrevendo tornar-se-ia, né, Bíblia. Ao contrário de Pedro. Pedro já dizia que Paulo ele escrevia com palavras difíceis e que aquelas palavras eram escritura, e ele coloca do mesmo peso da Torá, do mesmo peso do Antigo Testamento. É extraordinário. Agora, homens falham. Eles falham porque são homens, né? Todo homem falha, todo homem tem direito de se arrepender, de voltar para Cristo, de voltar ao caminho, né, de entender a graça de Jesus, e realmente é bem complicado. Entretanto, a gente precisa falar agora, voltar um pouquinho aqui na questão o que conecta o homem à fé, né, que é essa base do nosso podcast hoje à noite, com o nosso querido Leandro, que já nos encantou, e com certeza nós vamos trazer você aqui para bater um papo sobre as questões históricas, né? A gente percebeu que o Leandro ele tem esse conhecimento, ele foi lá atrás e trouxe bastante informações. Vamos trazer o pastor Eli para juntar o Leandro aqui um dia. Vai ser lindo aqui o nosso podcast futuro aqui, a gente vai planejar, Leandro, se você permitir. Você agora já vai se tornar, digamos assim, um membro do nosso podcast, do nosso Agregando Valores. Membro honorário. O membro honorário, e sempre que você tiver agenda, a gente vai mandar para você, olha, vamos falar sobre isso, Leandro. E com certeza, tenho certeza que você vai vir, vai se preparar e vai enriquecer muito o conhecimento e vai trazer esse debate que é sempre saudável, né? Pastor Denner, agora para a gente até mesmo caminhar aqui, né, para o nosso fechamento, é importante a gente dar uma palavra sobre fé, né?
O que conecta um homem à fé, né? Deixa eu falar um pouco de mim, né, rapidinho, né? O que me conectou à fé, por exemplo, né? Eu não vou contar todo o meu testemunho, é óbvio, né? Mas eu me converti a partir dos 14, 15 anos. Tá velhinho, né? E aí testemunho. Ia fazer acho que uns 40 anos, né? Se eu vou contar 40 anos. 40 anos, o cara tem 40 anos só de batista. Só de batista. Se você contar tudo, vai ser um testemunho. Vai ser um testemunho. Além de ser um testemunho, vai demorar muito. É. Mas quando eu fui pra igreja, eu fui, na verdade, carregado. Não fui porque eu queria ir. Né? Minha mãe. Nós éramos de uma outra religião, ó. Aquela religião que predomina no Brasil, né? Pra não ficar falando nome de igrejas, né? Sim, sim. Mas nós éramos daquela religião, né? Frequentávamos raramente. Minha mãe conheceu uma pessoa da Igreja Batista, que se tornou uma grande amiga da família. E foi ela que nos levou para a igreja. Quando eu fui, na verdade, eu fui realmente obrigado a ir, né? Eu não queria, né? Nunca gostei desse negócio de igreja. Quando eu ia na outra, porque eu tinha uma concepção ruim, né? Eu ia para essa igreja, tinha lá aquele papel para você acompanhar o que ia acontecer durante o culto. Eu não via a hora de terminar tudo aquilo ali, né? Tinha coisa para dedéu, né? Naquele boletim, eu acho que, né? Chamavam de boletim. Boletim. Que até a Igreja Batista adotou um tempo, né? Vários boletins. Aí eu cheguei a escrever alguns também. Vários boletins. E aí eu ficava acompanhando aquilo doidão pra ir embora. Pra acabar esse negócio, né? Ia de vez em quando, uma vez ou outra, né? Mas quando eu fui pra igreja, a igreja cristã, a igreja evangélica, eu fui motivado também por uma outra coisa. Minha mãe foi muito sábia, né? Porque eu não queria ir. E o que ela fez? Ela me levou numa festa de aniversário. E um rapaz que acabou se tornando muito meu amigo. E aí eu conheci o pessoal, né? E aí a primeira pergunta que eles fizeram, que igreja que eu era? Não, não sou filho da Cida, né? Tá. Sua mãe que tá indo na igreja, você não tá indo ainda. Eu falei, não tô. Mas o que você vai fazer amanhã? Era um sábado, o que você vai fazer mesmo? Vou ficar em casa dormindo, né? Não, vai na IBD. O que é IBD? Então, na escola bíblica dominical. E eu comecei, tá bom, vou falar com a minha mãe. Se ela for, eu vou. E foi assim, cara. Eu cheguei pela amizade. Né? O que me levou à fé, na verdade, foi o meu encontro com Jesus numa noite, né, com um trabalho com jovens, que era muito conhecido aqui na região de Tabonacerra, chamado Hemofé, isso aí muito tempo atrás mesmo. E a mensagem que foi trazida aquela noite, que não era nem por um pastor, né, era um pregador, o pregador da noite, não era pastor, acho que ele era até missionário, né, ele pregou ali, e a palavra veio ao meu coração, né, em relação à minha fé, o que estava dentro de mim, né, o que me levava, por exemplo, a estar na igreja. E ele me mostrou claramente que eu precisava entender esse evangelho que traz salvação em Jesus Cristo. O Jesus Cristo que morreu na cruz pelos meus pecados. E, cara, eu tava cheio de coisa em casa errada, tava com droga em casa, moleque. Fala sério, Dani, quem sério, diria, hein, cara? Droga em casa, fazendo um monte de baboseira. Há quase 50 anos atrás. Eu já tava pensando em... Eu sempre, deixa claro, a minha mãe fala... Que minha mãe mais sempre, de 50 anos, cara, pra não dar minha mãe B.O. sempre fala, você sempre teve o espírito empreendedor. Eu falei, eu tava até plantando maconha. Sério? Meu Deus. Com 14, 15 anos, né, pastor? Você perguntou, os caras vão proibir o podcast, cara. Toma cuidado com que você fala. E aí, quando eu cheguei em casa, eu matei tudo esse negócio, joguei fora um monte de droga. Jogou fora, ele jogou fora, ele não queimou, ele não jogou queimei, fora. Não queimei. Jogou Acabei fora, com deu tudo isso daí. cabo. Né? Mas o que me ligou à fé, né, foi essa palavra que essa noite esse pregador trouxe. Que faltava em mim essa transformação de vida que eu entendi que faltava em mim Jesus Cristo. Por que me mantinha dentro da igreja? No seu caso você foi até por causa do esporte. Que me mantinha dentro da igreja eram minhas amizades. Eu nem sabia o que estava acontecendo no culto. E olha que eu fui em vários cultos, pastor. Fui em vários cultos. Vários. E minha mãe achando, pô, o Denner tá crente, né? Tava nada. Olha, pra você ter ideia. Pra terminar aqui essa parte. Só pra você ter ideia. Eu comecei a frequentar a classe de batismo. Catecúmenos, né? Na época chamava-se de catecúmeno. Classe de catecúmeno, esse palavrão aí. Cara, eu comecei a frequentar a sala e o pastor, na época, o meu pastor, ele disse, vamos batizar então tal dia. Eu falei, beleza. Era um domingo. No sábado, um dia anterior, cara, eu tava na bagunça. Eu tava com meus amigos indo pra bagunça mesmo. E antigamente tinha uns baile funk. E também tinha onde a gente se encontrava com a galera do rock, que eu sempre gostei mais dessa parte do rock, né? Cabeludo, agora não tem tanto cabelo, mas naquela época era cabeludo, calça rasgada, jaqueta rasgada, camiseta com o nome do Iron Maiden, essas coisas todas. Metallica.
E tinha a minha trupe, né? E olha só, e no outro dia eu ia me batizar. Ali, na verdade, no meu coração, eu tava me despedindo de tudo aquilo ali. Olha que interessante. Eu tava me despedindo de tudo aquilo. E eu nunca mais, depois que eu me batizei, eu entrei no meio dessa galera. Nunca mais. Então, o que me ligou à fé foi realmente o intuito de procurar um amigos, né? Novas amizades. E depois o que me trouxe de verdade a conhecimento da palavra de Deus foi aquela mensagem que eu precisava de Jesus Cristo. E o que me mudou, que me trouxe a essa fé, foi conhecer Jesus. E depois comecei a fazer que nem você, comecei a pesquisar muito, a ler. E tinha muitos amigos também, eram questionadores, a gente conversava muito com o pastor, com diáconos, né? Então a minha vida me levou à fé, foi essa minha conversão. E aí, Leandro, e você? O que conecta um homem à fé? Só para saber, vai fazer mais alguma pergunta após essa questão? Não, é só essa mesmo. Essa mesmo. Já deu, Leandro. Coitado. É que a gente precisa deixar um gostinho de quero mais, a gente entendeu? quer arrancar de você, né? Sim, Então A gente quer vamos arrancar, conversar. cara. A gente já viu aqui que tem umas 20 coisas que a gente precisa arrancar de você. Quando eu tiver acesso a essa nossa gravação, com certeza acredito que, não sei se é assim com vocês, mas para mim sempre foi, né? Puxa, aquela pergunta ele me perguntou, deveria ter falado de outra maneira, outra forma. deveria ter Normal. pegado outra vertente teológica e tal. Puxa, enfim, Normal. isso é normal. Sim. Né? Mas se eu for esperar estar pronto, eu nem deveria nascer. Ninguém nasce pronto. Quando você compra qualquer produto eletroeletrônico, vem com um manual. Cadê o manual da vida? Então a gente vai aprendendo aos trancos e barrancos, né? E a gente não tem, poxa, se for esperar estar preparado, sim, não vai conseguir fazer nada nunca. Então ficou claro que a minha visão, de modo geral, não sei se ficou claro, então eu vou falar sobre isso, né? Tem a visão tradicional, que é a visão comum, que comunga dos mesmos dogmas que a gente falou desde o início, né? A visão tradicional em relação à salvação, né? As pessoas que comungam dos mesmos dogmas, que obedecem à doutrina como um meio de estar ali mais próximo da salvação. É uma visão mais tradicional. Tem uma visão mais que ela seria inclusivista, ela vai incluir outras pessoas no sentido de que assim, olha, eu sei que você está afastado da igreja, mas se você mantiver os princípios de Jesus, guardar ali, ser obediente a pai e mãe, ou ser fiel à tua esposa, não roubar, não matar, enfim, cumprindo ali o decálogo, né? Você também, naquele dia, o Senhor pode se apiedar de você. Um exemplo, né? Mas uma visão mais inclusivista. Embora você não esteja comungando da ceia, embora você não esteja congregando todos os dias, tem pessoas que têm essa visão e não é considerado cristão pela maioria das pessoas, por causa da ignorância teológica, ou não posso chamar de ignorante também, mas é uma visão teológica diferenciada. E tem aquela visão mais exclusivista, ou seja, assim, ele vai excluir. É o seguinte, não, você é salvo pela fé, né? Somos salvos pela graça, não é isso? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quanto a isso eu vejo algum problema? Não. Aí volta a falar. Eu só vejo um problema quando eu utilizo disso e aponto para o outro e falar que ele não vai porque ele não cumpre os mesmos requisitos de fé que o meu. Embora você esteja certo que você cumprindo aquilo é o pré-requisito para a sua salvação. Mas eu acredito que quando você usa isso em detrimento da salvação do outro, dizendo, ó, por ele não fazer, esse é o grande problema. É como Jesus falou da oração, né? Do samaritano e do republicano e publicano, não sou como este pecador, né? E o pecador não tinha nem força de olhar para o céu e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Em verdade vos digo, Deus ouviu a oração daquele pecador, mas o outro que se achou muito justo, é como se Deus tivesse tampado os ouvidos nesse sentido, né? Então eu acho que um erro que pode incorrer nas pessoas e é essa questão do escárnio, né? De eles não conhecerem a Deus, mas acharem que conhece tão bem a ponto de julgar o seu irmão. E muitas vezes, quando Deus permite uma pessoa como eu se afastar da igreja, é uma oportunidade que eles tiveram de amar, de abraçar e de se apiedar. E o que eu vi não foi nada disso. É uma igreja que prega amor e não vive o amor que prega. Pessoas que... Eu fiquei sabendo depois, não vou trazer aqui que não convém, mas até falamos numa outra oportunidade. Nossa, as coisas piores possíveis sobre a minha pessoa. Não conhece o meu caráter, não conhece a minha personalidade, não sabe de fato quem eu sou. Quantos te visitaram quando você saiu da igreja? Ninguém. Então, assim... mas, enfim, eu fico triste, não por mim, eu não precisava disso, mas eu fico triste e falo assim, poxa vida, que amor que as pessoas estão vivendo hoje em dia, né?
Então, assim, é muito complicado falar sobre isso. Eu acho que elas perderam uma grande oportunidade de me conhecer de fato, entende? Elas podiam discordar de mim teologicamente, dos pontos de doutrina e de fé, mas esqueceram que eu sou um ser humano igual a elas, falível igual a elas. E se no ponto de vista delas eu errei, que no meu ponto de vista diverge do delas, era uma oportunidade de ela amar, porque Jesus disse assim, se você amar apenas os teus irmãos e saudar apenas os teus irmãos, que recompensa você vai ter? Então, diante da oportunidade que elas tiveram de manifestar esse amor, elas se calaram. Pior do que se calaram foi aqueles que ofenderam e acusaram sem causa, entende? Então, assim, eu acho que o crítico hoje, a parte mais crítica do evangelho para mim é eu ver essas pessoas que, infelizmente, elas tomam a Santa Ceia, porque elas falam que elas fazem parte do corpo de Cristo, por tomarem a Santa Ceia. Ah, eu não tô tomando, faz 10 anos que eu não vou à igreja. Aí só que eu não tomo a Santa Ceia. Ah, ele não toma a Santa Ceia, então ele não comunga do corpo de Cristo, porque é o dogma. Quem comunga do corpo de Cristo faz parte do corpo. É como se eu fosse aquela vara que arrancou da videira e vai ser queimada no fogo. Essa é a visão, desculpa, essa é a visão clássica do evangélico aí, mediano que não estuda nada. Ó, você saiu da igreja, você se afastou do corpo de Cristo, você não tem salvação. Simples assim. E ninguém para pensar, né, a respeito disso. Então essa pessoa, ela comunga, ela toma Santa Ceia, ela é batizada, eu também fui. Ela crê em Deus, eu também creio. Quer dizer, a gente não tem muita coisa diferente. Mas por causa dessas divergências bobas, né, elas perderam essa oportunidade. Não vou ser repetitivo aqui. Agora, eu vejo que essas pessoas, elas são carentes. Porque essas pessoas, elas vivem, eu já conversei com algumas delas, elas vivem com o medo do inferno, elas ficam sempre fazendo as coisas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquela obra, eu tenho que sair não sei para onde, eu tenho que atender o necessitado, como se fosse uma obrigação fazer aquilo. Você não vê que nem espontâneo às vezes, porque elas acreditam que tem que fazer alguma coisa para ser salva. Cânticos e hinos da igreja, eles cantam pedindo para Deus misericórdia para serem salvos. Fala, mas Jesus já não morreu por você para te salvar? Você ainda tem que fazer muita coisa para ser salvo, entende? Tipo, é que nem na discussão de Paulo com Pedro, eu tenho que me tornar judeu para ser salvo, né? Eu tenho que circuncidar para ser salvo. Não, peraí, a fé basta, né? Então eu vejo que essas pessoas, elas são carentes também, porque elas carecem do conhecimento, né? Elas têm sede da verdade, da palavra. Então eu vejo desse sentido que são pessoas que nem Jesus falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, entende? E eu vejo pessoas que dizem estar dentro da graça, porém vivem num estado de medo, sentem culpadas, elas sentem culpa, elas sentem medos. Eu falo assim, como é que ele está debaixo da graça com tanta culpa e com tanto medo? Porque é uma coisa que eu não tenho, entende? Mesmo eu não estando, permanecendo da forma que ele acredita que eu deveria estar. Né? É uma crítica até construtiva para que as pessoas reflitam sobre isso. Okay. Né? Eu acho que é importante as pessoas que estão ali dentro, que não é só o caso meu. Teve centenas de pessoas conhecidas, de gente que estão congregando, que deixaram de congregar por N motivos. E eu acho que é uma reflexão boa para elas pensarem a respeito disso antes de julgarem e apontarem o dedo, né? Só isso que eu queria passar aqui no... Legal, muito bom. Que coisa boa, né? Trocar essa ideia, bater esse papo aqui. Aí eu vou perguntar para mim mesmo e para mim, o que é... o que é... Se entrevista aí, pastor. Eu vou entrevistar a mim mesmo. Primeiro, eu acho que, fazendo talvez um resumão aqui, de tudo que a gente conversou, de tudo que a gente trocou ideia, eu tenho certeza que enriqueceu bastante, leva as pessoas a refletirem, né? Tudo que o Leandro falou, tudo que o pastor Denner falou, tudo que eu falei, talvez menos do que eu falei, mas mais do que vocês falaram, sem falsa modéstia, eu tenho que fazer aqui um fechamento, né, desse tempo aqui. Cara, o templo, que muitos conhecem como igreja, é um grande hospital. Sim. É um grande hospital. Pense aí no maior hospital que existe no mundo. É esse lugar. Pessoas doentes, pessoas carentes, pessoas imperfeitas, pessoas com problemas, pessoas com dificuldades na área pessoal, na área sentimental, emocional, física, espiritual. Galera doente. Aí Deus, por alguma razão, por mostrar para elas que elas estão doentes, que elas estão fragilizadas pela vida e pelo pecado que nasce com elas precisam de um lugar. Esse lugar a gente chama de igreja, de templo, reunião dos santos, sei lá. Tem tanta gente que chama de tantas coisas, né? Eu chamo de templo, que é o lugar onde você se reúne com a igreja que é de Cristo. E a gente sabe pela teologia que existe a igreja invisível de Deus.
O que é a igreja invisível de Deus? São os salvos de todas as épocas. Quem vê essa igreja? Apenas Deus. São aqueles que de fato compreenderam a graça, compreenderam o que Cristo fez por elas e aceitaram isso. Quando a gente compreende Cristo, há um estalo em nós que não dá para explicar. A conversão é um troço doido, maluco. Ela te rouba de si mesmo. Ela te leva para um outro lugar. E ela diz assim: você precisa de Jesus. Há um vazio extraordinário no coração do ser humano. E o cara nunca será plenamente feliz se não for preenchido por Jesus. Ninguém será. Aos 24 anos eu achava que era o cara mais feliz do mundo. Eu tinha tudo o que eu queria. Eu tinha tudo que eu achava que era bom, que era prazeroso. Eu usava droga, eu bebia, eu me prostituía, eu ia pra balada dançar forró. Eu era feliz pra caramba, velho. Na minha concepção, no meu entendimento, eu era o máximo. Bonitão, tinha um bigodinho ralo, bonito, era bonito. Bigodinho. Era bigodinho, sabe? Hoje eu tenho essa barba feia aqui. Eu sou o único careta. Mas... E aí, entendeu? Com todo respeito, a minha esposa aqui com certeza vai assistir esse podcast. Cara, eu arrumava namorada. O cara tinha carro, ganhava bem pra caramba, apesar de ser jovem, tinha grana. Eu era feliz. Até descobrir que a felicidade não tem em nenhuma dessas porcarias. Tudo é porcaria. Tudo passa. Tudo se acaba. Tudo tem um fim. A conversão é um troço doido que não dá para explicar. Ele simplesmente te tira de um lugar e coloca em outro. A conversão te faz você crer em coisas que você não creria pela lógica, pela ciência, pela filosofia. Você pode ler 1.500 livros sobre fé. Se você não entender a graça de Jesus, que você está perdido, que você nasceu perdido, se você não entender esse troço, você pode ter se tornado doutor em tudo. Como disse Paul Walsh, o cara pode nascer na religião, crescer servindo dentro de uma denominação, morrer e ir para o inferno. O grande problema, eu vejo, Leandro, pastor Denner e todos de casa, é que muitas pessoas pensam que são salvas e não são. Esse é o grande BO. Porque se acostumaram com a religião. A grande maioria das pessoas, elas criticam a denominação. E através da denominação, elas chegam ao Cristo. Porque Cristo, na visão de muitos, é o dono da denominação. Homens erram, homens falham. Homens criam doutrinas de homens. Homens fazem besteira. Homens enfiam o pé na jaca. Homens é doido. Os caras são pecadores. Homens têm motivações pessoais, desejos pessoais. Homens querem conquistar coisas para si. A conversão nos faz esquecer de nós e nos permite olhar unicamente para Jesus. Jesus escolheu homens imperfeitos, 12 caras, que se fosse ser avaliado, entrar um grupo de psicólogos contratados por uma multinacional e diz: eu quero que vocês contratem 12 caras para a gente fazer com que essa empresa chegue longe no mundo. Eu tenho certeza que Pedro, André, esses caras que Jesus chamou, eles não passariam na primeira peneira. Aí Jesus, ele tem um olhar diferente. E esses caras caminham com ele e em algum ponto dessa caminhada eles falam: uau, eu entendi. Aí os caras deixam tudo para trás e seguem a Cristo. Dos 12, o único que não entendeu foi o que o traiu. E era o cara que tinha uma responsabilidade gigante, que cuidava da grana, era o Judas. Teve 3 anos infeliz para se converter e não se converteu. Tem gente que fica 30 anos dentro do hospital e não fica curado.
hospital é a igreja, é o templo, é o lugar. Cristo conecta o homem à fé, porque Cristo permite que o homem nasça com um vazio dentro do coração que só caiba Ele. Ele, é Ele. E sendo Ele, não é mais nada. Então, quando eu vou me reunir com os irmãos ou com a igreja, né, porque a igreja são as pessoas, vós sois o templo do Espírito Santo, ali é o meu momento de dizer para Jesus, Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Então todo mundo precisa de uma igreja. Ou todo mundo precisa ser a igreja dentro desse grande hospital que é o templo. Cara, o que me conecta à fé é, sem dúvidas, é a incerteza de quando meu coração parar de bater, aonde minha alma vai parar. Se o homem fizer uma reflexão nesse sentido, ele vai, no mínimo, tentar entender esse Cristo que morreu por ele e que o salvou da morte eterna. E dá uma vida boa pra caramba pra gente aqui nesse lugar, viu, meu? Porque você viver nesse lugar tendo esperança é a melhor coisa do mundo. A desgraça é viver nesse mundo terrível, nesse mundo mau, sem esperança. Eu acho que eu não conseguiria viver sem esperança. É isso aí. Então, é Jesus e pronto. Então, esse é um programa agregando valores, que fala sobre fé, que fala sobre tanta coisa. Leandro, cara, foi incrível recebê-lo aqui. Foi enriquecedor para a minha vida. Tenho certeza para a vida do Dene e os caras da galera que vai acompanhar a gente aí, que está acompanhando, né? Com certeza também achou incrível tudo que você falou. Foi maravilhoso. Levar tudo de novo e apagar. A gente fazer um pouco melhor, não que não foi bom. Não, foi maravilhoso. No sentido da gente buscar a perfeição mas sempre. Né? Você esqueceu que agora, cara, você virou aqui membro do Agregando, cara. Você vai ser aqui convidado direto. Claro que tem que passar pelo crivo do nosso produtor, né, o Luquinha. Mas parece... Luquinha, faz um sinal. Você faz assim ou assim. Ó, ele fez assim. Ah lá, então, positivo, cara. Membro, cara. Já era. Você é nosso. Nós estamos juntos aqui nessa pegada. Foi incrível mesmo. Pastor Dene, obrigado. Despede da turma aí pra gente poder meter marcha. Beleza. Antes de mais nada, né, de agradecer o Leandro aqui com a gente, eu quero pedir pra você que assistiu até agora aí, não custa nada, não vai levar nem 3 segundos pra você deixar um joinha pra gente aí, dá um like aí, um like, né, como se fala. Ah, não gostei, deixa o dislike, mas nos ajuda aí, divulga o canal, não, pega se aí. Dislike, eu vou identificar. Não dá pra identificar, né, esse cara? Não tem problema. Mas pega se o link do canal. Like. Se não curtiu, também nos ajuda. Mas pega o link do canal e distribui para os seus amigos, né? A sua rede de amigos, ali junto com... O Leandro falou que vai mandar para 300 pessoas. Falou, o Leandro já falou que vai mandar um monte de gente. Mas é... Sei não. Falei isso antes do podcast. Mas ele vai. A gente convence ele. Não esquece aí, também se inscreva no canal, ativa o sininho para saber quando virão os próximos programas. Leandro, de verdade, de coração, muito obrigado pela sua participação. Foi enriquecedora e graças ao pastor também em falar tudo que foi dito aqui. Eu tenho certeza que ainda tem muito mais coisas para vir, né? Legal. Preparando aí, eu já tenho conversado até com o Leandro sobre outros assuntos, né? Depois a gente vai passar para o pastor Carlos com o tempo. E com certeza você vai voltar aqui. Muito obrigado, cara. Isso aí, acho que é 1 Timóteo 5,18, em todas as coisas dai graças, acho que é nesse, não sei se é o capítulo, o livro certo e o versículo certo, mas eu acho que é 1 Timóteo 5,18. Em tudo dai graças. Isso, em tudo dai graças, né? Em tudo dai graças. E é isso, e gratidão aí pelo convite, pela oportunidade, e acredito que se tiver novas oportunidades, trataremos melhores aí os temas. Imagina, não, trazendo aí, tá bom. Deus vai com certeza usar. Obrigado mesmo, tá Valeu. bom? Você de casa, Deus abençoe, valeu aí a companhia, compartilha aí com a galera, assunto muito relevante aí para todo mundo, beleza? Deus abençoe, obrigado a toda a equipe, abraço para todo mundo, Deus abençoe, Leilinha, Luquinha, todo mundo, beijo. Valeu.